Boa noite. Meu nome é Luciene Alves Moreira Marques. Eu sou professora de atenção farmacêutica da Universidade Federal de Alfenas. E fui convidada pelo Tiago para falar um pouco para vocês a respeito da dispensação. Independente do nome dado, dispensação ativa, não importa. O que importa é que a dispensação ela é um ato farmacêutico e ela é um ato extremamente importante. Uma dispensação bem feita, uma dispensação adequadamente realizada, ela pode prevenir uma série de problemas relacionados aos medicamentos. Porque nem sempre nós temos tempo para realizar o segmento farmacoterapêutico numa drogaria, numa farmácia. O segmento farmacoterapêutico, ele é uma atividade clínica que demanda tempo do farmacêutico. Portanto, considera-se uma das atividades mais importantes a dispensação. Porque através da dispensação eu posso prevenir problemas relacionados aos medicamentos. Existem, na verdade, dois momentos na dispensação. O momento de uma primeira dispensação, na qual o paciente ele vai utilizar um medicamento novo, um medicamento que ele ainda não conhece, e o farmacêutico, então, ele deve, primeiramente, avaliar a prescrição, verificar se o medicamento prescrito ele está na dose correta, na posologia correta, se há algum critério para não dispensação desse medicamento, se o paciente é alérgico, por exemplo, se o paciente tem alguma contraindicação absoluta para o uso desse medicamento. Enfim, uma vez feita a avaliação da prescrição, o farmacêutico ele vai dispensar esse medicamento e esse medicamento, então, o paciente, segundo o Código de Ética da Profissão Farmacêutica, o paciente ele tem o direito de conhecer o medicamento que lhe é dispensado. E também ele tem o direito de decidir sobre a sua saúde e o seu bem-estar. Portanto, o farmacêutico ele deve fornecer orientações para o paciente sobre como utilizar o medicamento de forma correta, também efeitos indesejados que podem ocorrer, podem aparecer durante o tratamento e qual o manejo desses efeitos, né? Como o paciente ele vai lidar com esses efeitos. Também é importante que o paciente ele seja orientado em relação a algumas interações medicamentosas, não todas, obviamente, mas aquelas que podem ser perigosas, aquelas que o paciente ele deve obrigatoriamente ser orientado, ou ainda aquela interação que pode prejudicar o tratamento, que pode comprometer a efetividade do tratamento. Eu estava numa drogaria há um tempo atrás e vi um balconista orientando o paciente a tomar a tetraciclina com leite, porque por ser um antibiótico, né, o balconista ele estava fazendo uma orientação errada, orientando o paciente a tomar o antibiótico com leite. E nós sabemos que o leite, nesse caso, não somente o leite, mas antiácidos, vão prejudicar a absorção da tetraciclina. E, portanto, o efeito, a efetividade do tratamento vai estar comprometida. Por isso, é muito importante que o farmacêutico ele faça a orientação correta, que ele dê informações a respeito do tratamento para o paciente. Bom, eu gostaria de fazer aqui um comentário
Com relação às redes sociais, mais especificamente ao Facebook. Existem alguns grupos no Facebook onde farmacêuticos postam a imagem de receitas com prescrições ilegíveis e perguntam para os colegas o que está ali prescrito, tá? Eu digo que vocês têm que ter muito cuidado com relação a isso, porque no caso, o colega que vai opinar, ele não tem responsabilidade nenhuma sobre essa dispensação. Então, se você não tem certeza qual é o medicamento ou qual é a dose, liga para o médico e pede para ele confirmar a dose ou para ele traduzir qual medicamento que ele prescreveu. Porque se você dispensar com base na opinião de um colega e essa dispensação ela for errada, quem vai responder perante o Conselho de Farmácia, perante o Código de Ética, né, do Conselho de Farmácia, perante o Código Civil, perante o Código Penal, é o farmacêutico que dispensou o medicamento. Então, eu acho isso muito perigoso. Você dispensar o medicamento com base na opinião do seu colega que não tem responsabilidade sobre aquele ato. Se você não conseguir falar com o médico, se você não encontrar o médico, não faça a dispensação. Oriente o paciente a procurar o médico para que esse faça uma receita legível, na qual possa o medicamento ser dispensado, um medicamento correto, com segurança, tá? Bom, mas voltando à questão da orientação em relação à dispensação, nós falamos que tem dois momentos, né? Um momento de uma dispensação na qual o paciente ele ainda não conhece o medicamento, é uma primeira dispensação, e nós temos um momento de uma dispensação repetida. Nessa dispensação repetida, o paciente já conhece o medicamento, ele já foi orientado sobre como utilizar o medicamento e, portanto, agora o farmacêutico não precisa fazer mais nada? Claro que precisa. É nesse momento que você vai, por exemplo, aferir algum parâmetro do paciente. Então, aferir a pressão arterial, aferir a glicemia capilar. E caso ocorra alguma alteração, você vai, então, nesse momento, ofertar o segmento farmacoterapêutico. Ainda, nesse momento, você pode conversar com o paciente e saber se ele teve algum efeito indesejado ou se ele ainda está tendo esse efeito, e você vai poder orientá-lo a como proceder. Também, nesse momento de uma dispensação repetida, tá? Você tem como fazer algumas perguntas no sentido de averiguar a adesão do paciente ao tratamento. Muitas vezes nós conseguimos resolver problemas relacionados aos medicamentos no balcão. Não é necessário segmento farmacoterapêutico em muitas situações. Em muitas situações, apenas uma orientação correta é suficiente. Por exemplo, o caso dos antidepressivos. Muitos pacientes, eles interrompem o uso do antidepressivo porque não foram orientados a respeito do período de latência. O antidepressivo ele começa a fazer efeito a partir de 20 dias. Então, antes de 20 dias, não tem como avaliar a efetividade do tratamento. E muitos pacientes abandonam o tratamento antes. Outra questão importante é a questão dos efeitos indesejados, que costumam aparecer, né, em relação aos antidepressivos nos primeiros 20 dias, 30 dias de tratamento. Então,
O paciente tem que ser orientado com relação a isso. Muitos desses efeitos eles são passageiros, tá? Então o paciente tem que ser orientado para não abandonar o tratamento. Um outro motivo também de abandono no caso dos antidepressivos é um abandono precoce. Com 3, 4 meses de tratamento, o paciente ele já está bem, ele se sente bem. E ele abandona o tratamento. Isso gera uma maior probabilidade dele ter uma recaída, tá? O tratamento com antidepressivos ele deve ser mantido por pelo menos 6 meses a 1 ano após a remissão completa dos sintomas depressivos. Então, uma orientação adequada, uma dispensação adequada pode prevenir muitos problemas. Para finalizar, eu gostaria de pedir desculpa pela interferência, né? São meus cachorrinhos fazendo um pouco de barulho. E gostaria de deixar uma sugestão de um livro que eu utilizo na minha prática, que se chama Consejos en la Farmácia, ou Conselhos na Farmácia. É um livro em espanhol, é um livro muito bom, que traz todo o aconselhamento com relação a várias classes de medicamentos. E também gostaria de deixar disponível o meu e-mail, né, caso vocês queiram entrar em contato, queiram dividir as experiências, tirar alguma dúvida. O meu e-mail é lualvesmarques@gmail.com. Bom, era isso que eu tinha para falar nesse curto espaço de tempo. Uma boa noite para vocês.